Se tu é um líder, se tu é um gerente de RH, se tu é uma pessoa responsável por recrutamento, atração e seleção de pessoas, fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai entender de fato qual é a raiz desse problema e como solucionar. Você sabe quanto custa uma contratação errada? E eu não estou falando aqui do salário. Hoje eu quero te convidar para a gente ter uma conversa muito mais profunda a respeito da atração e do recrutamento de cargos realmente importantes, como que isso acaba sendo um enorme problema dentro das empresas. Sempre que a gente fala a respeito desse assunto, as pessoas respondem: nossa, eu imagino que deva custar muito. Mas muito não é a resposta que a gente espera de alguém que está sentado na cadeira da estratégia sobre pessoas. A gente precisa entender de fato por onde que esse dinheiro está indo, o que realmente é o problema e por que o RH tem que ficar explicando o orçamento que está indo embora, indo pelo ralo para a diretoria. Tá? Vamos aos dados. Quero realmente te convidar para a gente estudar esse assunto juntos aqui, para a gente entender como que a gente pode atuar sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que entender: demora muito para a gente perceber quando uma contratação foi feita do jeito errado. Pensa no tempo que você fica analisando currículos, selecionando para entrevista, aí você entrevista, manda para o gestor fazer a entrevista dele, aí tem todo o processo de onboarding, a pessoa ainda está se adaptando. Você vai perceber que fez uma contratação errada no terceiro, quarto mês daquela pessoa já dentro da empresa. E custa muito caro, porque já demorou um mês para você encontrar aquela pessoa, 4, 5 meses para você entender que contratou errado. Então a gente tem que entender que o gerente está gastando energia, outras contratações ficam na fila porque você estava preocupado com aquela, o time que deveria relaxar um pouco porque acabou de chegar uma pessoa que vai somar, essa pessoa não vai encaixar aqui com a gente, ela não foi contratada da maneira correta e a gente vê um problema generalizado se instalando por causa de uma contratação que foi feita sem considerar inteligência comportamental. Quero te trazer um dado claro aqui, olha só. A SHRM, né, que é a Society for Human Resource Management, de 2022, aponta que o custo médio de substituir um colaborador é de 50% a 200%, claro, dependendo do salário anual daquela pessoa. Vamos deixar claro assim, que um analista que ganha ali 60 mil por ano, substituir ele vai custar de 30 a 120 mil. Quer ver um agravante a respeito disso? Depende do nível, é claro. Se é um cargo mais operacional, vai custar mais ou menos 50%. Agora, se é um gestor, uma posição estratégica, isso salta para perto dos 200%. Mais sênior, mais tempo de recrutamento, maior é o risco de contratar errado. A gente tem que considerar também um terceiro ponto, que é o custo comportamental, anímico daquela equipe que acabou recebendo uma pessoa que não foi contratada corretamente e acabou inserindo no seu time alguém que por algum motivo não teve fit, não teve encaixe, ou inclusive, dependendo do nível de senioridade, eu sei que você sabe que isso acontece, é um colega que acaba se tornando um pouco tóxico, é um colega que acaba trazendo para o time uma dinâmica de comportamento que antes não existia e antes, quando as coisas estavam bem, passam a não estar porque essa pessoa está se comportando de uma maneira que o time talvez não tolera, ou que o ambiente não absorve da melhor forma, ou que a atividade não exige. Foi contratada uma pessoa que tem determinados comportamentos que a atividade não exige apenas por conta de um bom currículo ou de tempo de experiência. Olha só que interessante. A Gallup, que tem décadas estudando engajamento, mostra que um membro desalinhado numa equipe reduz até 16% da produtividade do time inteiro. Percebe o impacto que tem uma contratação quando ela não é feita da maneira correta? Um quarto ponto que tem que ser analisado é a velocidade de decisão. Uma pesquisa do LinkedIn de 2023 mostra que vagas preenchidas em 2 semanas ou menos tem até 40% de chance de dar errado. É claro, pensa que quanto mais rápida aquela vaga foi preenchida, menos estudo, menos ciência comportamental teve por trás desse processo. Então eu estou trazendo para você esses pontos aqui para que a gente entenda que existe, de fato,
algo que precisa ser feito, estudado, compreendido. E o que tudo isso quer dizer na prática? Pensa assim, um time de 20 pessoas, num salário médio aí de 80 mil por ano, se tu tiver um turnover de 40%, como as pesquisas mostram, tem 8 pessoas saindo, um custo médio de substituição de 40 mil por pessoa, da metade do salário, um custo total de turnover de 320 mil reais no ano. Justificar esses números para a diretoria depois. Isso só em número de saída, né? A gente não está contando o impacto da produtividade no retrabalho, no ânimo das pessoas vendo os colegas saindo, se recolocando, né? Aquela informação que começa a correr nos corredores, a gente sabe que esse impacto pode ser ainda maior. Então a gente precisa entender o seguinte, ó, a gente tem que ser muito honesto em fazer às vezes até um meia-culpa enquanto profissionais de RH, entender que a maior parte das contratações erradas não acontece por culpa da pessoa. Só que ela também não acontece porque o recrutador é incompetente. Eu tenho certeza que todas as pessoas envolvidas naquele momento, naquele ambiente ali, estão bem intencionadas, estão buscando fazer o seu melhor e acreditam que estão fazendo e estão fazendo a coisa do jeito certo. Acontece que acaba faltando ferramenta, dados, instrumentos. E esse é um ponto que eu quero discutir contigo. Primeiro ponto, o currículo. O currículo é uma ferramenta que não cabe mais para ela ser a única ou a mais pesada na hora de uma contratação. Claro que o currículo, ele mostra, né, o passado ali da pessoa. Ficou 5 anos numa posição de gerência. Pô, legal. Quer dizer que ele sabe gerenciar? Possivelmente sabe. Agora, essa pessoa ela é competitiva ou ela é mais colaboradora? Ela é focada no processo ou focada no resultado? Ela se frustra quando algo não acontece como ela gostaria ou ela tem um caráter mais colaborativo e é flexível? Percebe que quando você contrata um profissional, vem uma pessoa junto. E a gente precisa entender como é a dinâmica de funcionamento, de operação, de decisão dessa pessoa. A pessoa pode até ter, inclusive, 5 anos como gerente, mas era um gerente bom ou ele deixava um rastro de sangue por trás do caminho que ele passava? A gente precisa entender isso. O segundo ponto é o ponto da entrevista, aquela conversa clássica, né? Acaba que a entrevista vai se tornando uma leitura guiada do currículo. Isso não pode acontecer dessa forma. Você precisa ter algum instrumento que qualifique, que tangibilize algumas percepções que você, como profissional de RH experiente, precisa ter a respeito do que o currículo e a conversa trazem. Melhor, você precisa ter algum instrumento que qualifique, que ganhe corpo nessa entrevista, que faça com que essa entrevista se torne mais relevante além do que o currículo está mostrando. A entrevista por si só, ela não vai ser capaz de mostrar algumas camadas por baixo que são de fato as camadas da inteligência comportamental, do comportamento, de como a pessoa age sob pressão ou com uma frustração, ou quando você expõe para ela um determinado cenário, como por exemplo um cenário de mudanças rápidas, como que ela reagiria. O currículo não mostra isso e uma entrevista que apenas conversa sobre o currículo, muito menos vai acabar mostrando pontos tão importantes. O terceiro ponto que eu quero te trazer aqui. Quando a gente fala de fit, de cultura, falar de cultura da empresa sem poder, na hora da entrevista, mostrar algo concreto para a pessoa, é uma profecia autorrealizada, né? Você vai dizer assim, ah, aqui a gente respeita as pessoas. Não, respeito, claro, eu também respeito. Ah, aqui a gente valoriza resultado. Ah, joia! A pessoa na tua frente, ela vai sempre concordar com o que você está dizendo. A não ser que você mostre claramente para ela, esses aqui são os nossos valores. Essa aqui é a missão da empresa. Aqui está a visão, o momento que nós estamos agora. Estamos num projeto até 2032, 2035, os próximos 10 anos. Você se vê dentro disso aqui. E para o cumprimento desses valores existem algumas regras, inclusive, coisas que se forem afetadas, atingidas, não respeitadas, a gente talvez não pode nem prosseguir. Então, percebe que quando a conversa não se torna séria de fato, a gente tem muita dificuldade em ser assertivos.
É realmente necessário que, além de ficar dando check se a pessoa valoriza respeito, o próprio resultado, companheirismo, colaboração, você precisa de fato apresentar para a pessoa maneiras de se comportar, situações reais em que o comportamento dela vai ser exigido e que ela tenha a possibilidade de dizer ali se isso faz sentido para ela ou não. Nesse momento que a tendência comportamental vai ser revelada e a pessoa vai poder escolher engajar, fazer parte de um projeto, de uma empresa ou não, ou dizer que ela está procurando algo que tenha mais a ver com ela e o que você está oferecendo agora não tem a ver. É bom quando isso acontece, a gente precisa começar a entender isso. É bom quando a gente tem uma conversa séria e fica claro para ambas as partes que não ia acontecer. A gente não ia ter um bom encaixe, um bom fechamento, porque estamos propondo e buscando coisas diferentes. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem dados para nortear essa conversa. Então, deixa agora eu amarrar todos os pontos aqui que nós conversamos. Olha só tudo que eu te apresentei até agora. A gente entendeu que uma contratação errada pode custar de 50% a 200%. A gente entende que se você contratar um gerente que ganha 120 mil por ano e sair nos primeiros 18 meses, você perdeu entre 60 a 240 mil reais. Sem contar o custo cultural, a improdutividade, a frustração do time. Olha isso. Segundo ponto que a gente viu aqui, a maioria das empresas ainda contrata no escuro, com base no achismo e em rótulos. Currículo bonito, uma primeira impressão boa, uma vibe cultural, eu acho que tem encaixe, só que isso é só uma intuição refinada, não mostra de fato uma tendência comportamental para embasar uma contratação. Terceiro ponto, um comportamento ele acaba se tornando previsível quando tu mede ele, quando tu tem bons instrumentos para fazer isso. E no momento que nós estamos agora, o RH de uma empresa não pode se dar o luxo de tomar decisões baseadas apenas em currículo e intuição de entrevista. Por último, a gente tem que entender que o jogo mudou. E você pode começar a partir de amanhã a ter ferramentas para tomar melhores decisões do ponto de vista de recrutamento e seleção, promoção de pessoas ou de alocação estratégica e recursos que você tem aí na empresa, aonde que eu coloco determinado profissional, em qual cliente, em qual projeto ele vai performar melhor. O RH que não tiver recursos dados para tomar esse tipo de decisão, está fadado a sofrer muito com contratações erradas, com uma alocação inadequada e com turnover que tende a apenas subir, e aí o RH tem que ficar justificando, né, custo para a diretoria. Eu tenho certeza que tu não quer que isso aconteça contigo. Na prática, então, eu quero te dizer que aqui na Mapeio a gente conta com mais de 10 ferramentas, instrumentos validados como DISC, MBTI, Big Five, para te apresentar a ciência comportamental de fato, para que você saia do achismo e comece a tomar melhores decisões a respeito de pessoas. O comportamento ele pode se tornar um dado. O dado vai te ajudar a tomar melhores decisões e essas melhores decisões irão se transformar em resultado aí dentro do teu negócio. Se tu quer saber como conhecer a ferramenta, clica no link que está aqui embaixo na descrição e eu mesmo vou te apresentar a ferramenta, vou te mostrar como ela pode ser customizada para a tua realidade e para o teu negócio e como que tu pode, a partir de amanhã, passar a tomar melhores decisões no teu recrutamento e seleção, nas tuas promoções, na alocação de recurso, na construção de times, no desenvolvimento de lideranças. Tá na hora de parar de tomar decisões sobre pessoas apenas baseadas em achismos, em rótulos, na experiência passada de alguns gestores mais velhos, passar a tomar decisões de fato baseadas em dados. Porque um comportamento pode se tornar um dado auxilia nas tuas decisões e as melhores decisões vão gerar resultado. Clica aqui embaixo, agenda uma demonstração na Mapeio e eu te espero lá.